Pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início a nossos 10 minutos de economia. Então, pessoal, tivemos aí alguns imprevistos aqui no nosso cenário aí de gravação, nosso estúdio, né? E infelizmente aí tivemos que gravar aqui. Estamos gravando até um pouquinho mais tarde, mas imprevisto acontece, a gente não consegue aí, como o próprio nome já diz, é imprevisto, a gente não consegue prever, né? Então vamos lá, vou gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês o que aconteceu no Ibovespa hoje. Na verdade tivemos uma queda, né? Uma queda de Ibov, caiu cerca de 2% aí. O dólar, por outro lado, disparou, voltou a ser cotado acima dos R$ 5 novamente, mas foi um dia que basicamente não tivemos algumas expectativas de mercado, como por exemplo a questão do arcabouço fiscal, mas nada ainda concreto, né, na nossa visão aqui da nossa casa de análise, né, nada ainda concreto para saber o real motivo ali. E na verdade aí a gente entende que a hipótese aí no mercado ainda não precificou essa questão do arcabouço ainda, né? Temos algumas dúvidas ainda, né? E como acontece muito no mercado financeiro, dúvidas gera esses medos aí, né? Como a gente pode observar dos investidores, e depois também de uma forte alta aí que tivemos na semana passada, tudo impactou aí para uma possível correção, né? Era possível uma correção na verdade para essa semana, né? Demorou até um pouco mais aí, a gente estava estimando aí uma queda, por exemplo, na segunda, na terça-feira ali, mas ocorreu na quarta, né? Então, depois de uma forte alta, era normal que isso poderia vir a acontecer, tá? Vamos lá, vou compartilhar aqui os dados que a gente sempre traz aí para vocês, tá? Os dados do nosso panorama de fechamento. Deixa eu apresentar aqui a tela e compartilhar aqui diretamente, tá? O Bovespa cotado a 103.913 mil pontos, tá? Então, uma queda de 2,12%, uma queda forte no dia de hoje. O dólar, por outro lado, voltou a ser cotada acima dos R$ 5, cotada a 5,8, né, uma alta de 1,96%. Os juros, o mercado especificando os juros lá para 2026, né, os juros cotados a 11,94%, uma alta de 1,1%. Os juros para 2025, o mercado precificando em 12,10%, uma alta de 0,71%. E o mercado para 2024, uma alta aí, o mercado precificando em 13,28%, uma alta de 0,15%, né? Então, ontem a gente teve a alta nos juros e Bovespa e dólar estável. Hoje a gente teve aí, por exemplo, a alta nos juros, Bovespa em forte queda e dólar em forte alta. As maiores altas do dia, a Embraer subiu 1,07%, a Sabesp 0,93%, a 3R aí, depois de ter caído aí nos últimos dias aí, voltou a subir, mas aquela alta bem leve, como a gente pode observar, em dia de forte queda do Ibovespa, né, a maioria das ações aí que subiram pouco, né, tiveram um desempenho aí muito abaixo, geralmente da média do mercado. A gente vê, por exemplo, a PK aqui que subiu 0,47, a TIM subiu 0,51. Já nas maiores quedas, a gente tem a Carrefour, que caiu 8,46%, a Magalu, 7,63%, a Edux, 7,32%, a Via Varejo, 6,74%, a Ezetec, 5,77% e a Lojas Renner, aí, como os principais destaques de queda, né, caindo cerca de 5,61%. As médias em relação na verdade, o volume em relação às suas médias de 20 dias, a gente tem aí Carrefour negociando 1,92 vezes a sua média de 20, a GTI negociando 1,89 vezes, a JBS 1,79. A gente geralmente, tá, aqui na casa de análise, aqui, a gente tem um parâmetro, por exemplo, acima de 2,5, acima de 3, aí um volume muito acima da média, né, e em torno de 1,5, 2 ali, é um volume, assim, tá, mas ainda é um volume um pouco tímido, tá? A gente costuma que a força do movimento ali geralmente se dá em torno de 2,5 vezes a 3 vezes a sua média de 20 períodos. O IFIX zerado, praticamente na sua estabilidade, o destaque de alta foi o RCRB11, subiu 2,38%, o FIB11 subiu 1,89%, DEVA11 caiu 2,19% e o RBRR11 caiu 1,85%. Os ETFs, o HTEC subiu 4,11%, o SHOT11 subiu 3,83%, as BDRs, a B1BT34 subiu 15,12% e a I1SR34 subiu 13,61%.
Já as commodities, a gente tem o milho aí que se valorizou 0,06%, depois de ter caído forte no dia de ontem, e o Brent caiu aí forte no dia de hoje, 2,24% de queda, o petróleo Brent até o momento, tá? Bom, vamos lá, trouxe aqui os dados do investidor estrangeiro para mostrar para vocês, deixa eu só ocultar aqui só um momentinho, tá? Vou trocar de tela aqui, tá pessoal? Só um momentinho. Beleza, show de bola. Consegui aqui. Deixa eu só compartilhar novamente. Beleza. Bom, os dados do investidor estrangeiro aí entrando com 196 milhões na nossa bolsa aí lá no dia 17/4, 2 dias úteis para trás. E olha só, pessoal, abril está sendo um mês aí muito positivo, né? A gente já cansou de mostrar aqui para vocês a questão da influência desses grandes players aqui no nosso mercado, né? A gente vê que para onde o investidor estrangeiro está apontando, para onde ele está posicionado, aí geralmente o nosso Ibovespa tende a fazer o mesmo movimento, né? A gente vê, por exemplo, no mês de abril, eles estão positivos em 4 bi, né? 4 bi 267 milhões aí, contra institucional que está vendido em 5 bi 62, pessoa física em 1 bi 200, financeira 1 bi 102 e outros aqui 1 bi 147 milhões aí no caso, positivo. Então a gente está vendo aí, por exemplo, estrangeiro, instituição financeira e outros na casa do fluxo positivo no mês contra institucional e pessoa física, né? A gente vê, por exemplo, o reflexo desses players aí no nosso mercado. Se a gente for observar aí, deixa eu só colocar aqui o nosso índice Bovespa para aqui no gráfico mensal, né? A gente vê, por exemplo, que o Bovespa está positivo no mês, estava mais positivo, tá pessoal? Tivemos a queda nesses últimos dias, mas está numa alta de 1,99%, mas até lá o dia 17, exatamente o último dado que a gente teve, o estrangeiro ele entrou bastante pesado, na verdade não entrou tanto pesado assim, entrou com 196 milhões, mas nesse dia anterior aqui, apesar do dia ter caído, ter sido um dia de queda, estava caindo mais, o estrangeiro nesse dia que ele entrou com em torno de 1 bilhão, né? Então ele continuou comprando, né? Quando a gente tiver o dia lá do dia 19, 2 dias úteis para frente, a gente vai ter a ideia como foi a negociação no dia de hoje, um dia de forte queda, mas já adiantando, tá? É uma certa probabilidade aí do investidor estrangeiro nesse dia, no dia de ter realizado aí boa parte do que ele comprou no mês, né? Então tivemos dados, pontos muito relevantes também para a gente observar. Bom, como eu disse anteriormente, não tivemos muita notícia relevante para o dia de hoje. Vamos lá para a nossa análise técnica, tá? O Bovespa aí ainda segue negociando abaixo da sua média de 21 períodos exponencial no gráfico semanal, né? Testando aqui a região do 105 mil. A gente comentou que essa região do 105 mil aqui é forte de resistência, né? Semana passada ele rompeu aí essa região com facilidade, né? E nessa semana já recuou aí, já tentou segurar acima dessa região. No dia de hoje já perdeu essa região, né? Segurou exatamente também na sua média de 21, que exatamente eram os pontos de resistência para essa semana, como a gente sempre traz aqui para vocês esses dados, tá? Então o Bovespa ainda precisa romper essas duas médias aí para ficar bastante positivo. Enquanto não romper, enquanto não fechar acima dos 105 mil pontos, o Ibovespa segue bastante pessimista, tá pessoal? Não foi porque de uma semana muito boa que significa que a tendência foi revertida, né? Então a gente vê, por exemplo, uma semana onde ele subiu 5,41% e na semana seguinte ele já está recuando praticamente a metade do que ele subiu, né? Então vamos ver aí, amanhã vai ser o último pregão da semana, né? Então vamos ver como é que o Bovespa vai se comportar. Já o dólar a gente também questionou aqui, tá pessoal, essa resistência, o suporte dos R$ 5 que foi rompida na semana passada, um suporte extremamente forte, tá? Era acreditava o dólar rompendo essa região com o preço afastado da média, enfim, com o volume que foi rompido na semana passada, não ficou muito atrativo. Ligou vários pontos, do STIC, questão do setup afastado na média, questão do FR estava no nível 30, enfim, a gente juntando todas essas informações aí, a gente identificou que o dólar poderia vir a subir, né, até os R$ 5 ali, para quem sabe um pullback, e subiu até demais, subiu para os 5,8 aí, mas era algo aí que a gente estava já falando, a gente comentou inclusive com vocês aí durante a semana, né,
que era exatamente um ponto muito relevante para essa semana. E agora vamos ver se vai realmente fechar acima dos R$ 5 mesmo, né? Ou se vai recuar aí até amanhã. Dificilmente ele deve perder esses R$ 5 até amanhã, tá, pessoal? A força que foi hoje aí, né, foi uma força compradora muito forte, como a gente pode observar isso apenas hoje, né? Ontem também teve um desempenho positivo em 0,87, mas hoje foi um desempenho assim, o dólar subindo 1,70, saiu praticamente da casa aí dos R$ 5 para os 5,8 em um estalar de dedos, né? Então, a gente for olhar aqui o fechamento do dia de ontem, né? Foi lá na casa do 4,90, né? 4,99, R$ 5, a mesma coisa, né? Então, o dólar subiu bastante no dia de hoje, né? Então, isso aqui poderia vir a acontecer para essa semana, tá? Bom, pessoal, como eu disse anteriormente, é relevante para hoje, tá? Esses foram os principais dados que a gente queria trazer para vocês. O principal destaque foi exatamente essa queda, mercado ainda apreensível com a questão do arcabouço fiscal, como eu disse anteriormente aí, né? Enquanto não tivemos mais notícias sobre essa questão do arcabouço e tal, o mercado vai ficar assim, né? Uma semana pode subir muito, outra semana também pode cair, né? Vai ficar bastante esse pessimismo e essa alta volatilidade, né, uma coisa aí, uma notícia que obviamente vai impactar bastante aqui o país. Tá bom? Esses eram os dados então, agradeço a participação de vocês, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.